Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. Hoje falaremos sobre um ranking que criaremos entre 3 fundos imobiliários de logística, mas não é um ranking qualquer não. Os fundos que colocaremos em nossa simulação são o HGLG11, o BTLG11 e o GGRC11. Se nós considerarmos o portfólio, ou seja, quais são os ativos, os imóveis que estão dentro de cada um desses fundos imobiliários, e olharmos também a qualidade da gestão, bem como a liquidez, e também observarmos a diversificação e a possibilidade de retorno de renda, e também incluirmos na conta o potencial risco-retorno, não há dúvidas que esse ranking seria composto da seguinte forma: em primeiro lugar, o melhor desses 3 fundos imobiliários seria o HGLG11. Em segundo lugar, nós teríamos o BTLG11. Em terceiro lugar é que viria o GGRC11. Alguns talvez até inverteriam a posição entre primeiro e segundo, colocando o BTLG11 como primeiro colocado neste ranking. Ou seja, em resumo, o melhor seria HGLG11 ou BTLG11 e em último lugar estaria o GGRC11. Porém, hoje, nós ranquearemos os 3 fundos imobiliários observando os seus resultados, os seus retornos, o que os números nos mostram diante dos nossos olhos na tela. Para isso, pessoal, eu investi no HGLG11 R$ 1.071, adquirindo 7 cotas em abril de 25, investi no BTLG11 R$ 1.068, adquirindo 11 cotas em abril de 2025 também, e investi R$ 1.067 no GGRC11, adquirindo 109 cotas, uma vez que este fundo imobiliário é base 10, também em abril de 2025. Assim sendo, eu trouxe todos os valores investidos em cada um dos fundos imobiliários, o valor de cada cota adquirida e as quantidades de cotas que eu adquiri. E como todos nós sabemos, fundos imobiliários nos pagam proventos mensalmente, e por serem fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, esperamos que haja também o ganho de capital, ou seja, a valorização. E se nós olharmos aqui, pessoal, veremos que houve sim ganho de capital no HGLG11. Aqui está o valor. Também obtivemos ganho de capital no BTLG11 e também obtivemos ganho de capital no GGRC11, bem como nós recebemos proventos do HGLG11, proventos do BTLG11 e proventos do GGRC11. Considerando aqui o ganho de capital, nós temos que, se fôssemos ranquear os 3 fundos imobiliários pelo ganho de capital somente, o nosso campeão seria o BTLG11, pois ele acresceu ao seu capital R$ 75,90. Em segundo lugar, nós teríamos o GGRC11 com um ganho de capital de R$ 51,23, ficando na lanterna o HGLG11 com uma valorização de R$ 34,37. Porém, quando nós olhamos os proventos e fôssemos ranquear o melhor dos fundos somente por este critério, o campeão seria o GGRC11, que entregou R$ 131,35 de proventos ou dividendos ao longo de um ano. O BTLG11 também entregou bastante provento, ficando em segundo lugar, e novamente na lanterna nós teríamos o HGLG11. Pessoal, e se nós olhássemos somente pelo dividendo que cada um entrega por cota,
o nosso ranking seria diferente. Veja que o HGLG11 entrega R$ 1,10 por cota, enquanto que o BTLG11 entrega R$ 78 por cota e o GGRC11 entrega 10 centavos por cota. Lembrando que o GGRC11 é um fundo imobiliário base 10, logo, proporcionalmente, ele entrega um valor equivalente ao preço de sua cota. Então, se olhássemos só para o valor exposto ali na tela, embora este ranking não fosse correto, mas seria esta a sequência que teríamos: o HGLG10 pagando R$ 1,10, BTLG11 pagando por volta de 78 centavos e GGRC11 pagando 10 centavos. E se nós considerarmos a evolução dos proventos ao longo de um ano, voltemos à tela. Veja que o HGLG11 não modificou seus dividendos ao longo do período de um ano. Observando aqui, o valor do dividendo sempre foi R$ 1,10 por cota ao longo do período de um ano. Quando olhamos o BTLG11, veja que ele começou pagando 78 centavos, depois subiu para 79, depois subiu para 80 centavos e pagará agora no futuro 81 centavos. Quando nós olhamos os proventos do GGRC11, ele pagava 10 centavos, em um referido mês pagou 11 centavos e voltou a pagar sempre 10 centavos. Então, se nós olhássemos a evolução dos proventos, este seria o nosso ranking. BTLG11 em primeiro, porque vem subindo, GGRC11 porque em um determinado mês subiu e HGLG11 que não subiu nem um mês, ficaria em último lugar. Então, Ednardo, considerando os valores ali expostos e os números que nós já vimos, qual seria, afinal, o melhor dos 3 fundos imobiliários conforme esta simulação? Continuemos analisando e verificando os números. Voltando aqui às nossas informações, pessoal, perceba que, ao longo de um ano, HGLG11 foi incapaz de me dar proventos suficientes onde eu conseguisse comprar uma nova cota. O mesmo aconteceu para BTLG11. Quando nós olhamos para o GGRC11, aí sim, com os proventos recebidos, nós conseguiríamos comprar cotas mês após mês, aumentando estas quantidades. Mas presumamos que, ao longo do tempo, nós não compramos nenhuma cota. E esse foi o resultado. Nós mantivemos os proventos sem reinvesti-los. Como ficou o nosso patrimônio? Ele ficou exatamente desta forma. Então, considerando o patrimônio final obtido, quem ficaria em primeiro lugar no nosso ranking seria o GGRC11. Em segundo lugar, nós teríamos o BTLG11 e em último lugar teríamos o HGLG11. Porém, pessoal, baseado no valor da cota de cada um dos fundos imobiliários, lembramos que mês após mês nós conseguiríamos comprar uma cota do GGRC11. E eu trouxe também esta simulação para vermos em que patrimônio nós chegaríamos se fôssemos reinvestindo os proventos recebidos. Então veja que eu comecei comprando 109 cotas do GGRC11. Essas 109 cotas me entregaram proventos no mês, e os proventos que eles me entregaram, recebi R$ 10,90. Na ocasião, uma cota já custava R$ 10,03, então eu consegui comprar uma nova cota, aumentando o total para 110 cotas, e ainda obtive um troco ao comprar a cota de R$ 10,03. E eu fui fazendo isso mês após mês. No mês 6, consegui comprar mais uma cota, indo a 111 cotas. À medida que as cotas aumentavam os proventos recebidos. E eu continuava comprando mais cotas, aumentando as minhas quantidades de cotas. Observe que, ao chegar em dezembro de 2025, eu obtinha um troco acumulado de R$ 11,41.
centavos em janeiro de 26, ao receber os proventos de R$ 11,70, mais o troco de R$ 11,41, uma cota custando R$ 9,87, eu consegui comprar mais 2 cotas, o que fez com que a quantidade de cotas do GGRC11 passasse de 117 para 119 cotas. Continuei ampliando a quantidade de cotas e ampliando o valor recebido por mês. Ao chegar ao 12º mês, veja que eu cheguei a obter 122 cotas, quando eu comecei com 109 cotas. Assim sendo, pessoal, reinvestindo os dividendos de GGRC11 mês após mês, aqui sim nós conseguimos obter o famoso resultado dos juros compostos, ou seja, juros sobre juros, uma vez que eu ia reinvestindo mês após mês. Com mais cotas, o valor ganho de capital também foi maior e o patrimônio final ainda foi maior do que eu já tinha obtido com GGRC11. Então, mais uma vez provando que diante desta simulação, destes números apresentados, o melhor dos três no quesito retorno ou crescimento de patrimônio é sem dúvidas o GGRC11. Pessoal, diante do exposto, eu não estou dizendo que o GGRC11 é o melhor dos três. Eu estou dizendo que, diante deste critério adotado, destes números, ou seja, crescimento e retorno de proventos, e ainda a possibilidade de alcançar o efeito bola de neve, ou seja, juros compostos, juros sobre juros, o GGRC11 é sim a melhor opção. Mas isso é somente a minha opinião. Observem os relatórios dos fundos imobiliários, estudem, analisem e não saiam aí comprando ou vendendo porque o A ou B disse este é melhor e este é pior. Combinado? Quanto a mim, eu iniciei comprando lá atrás o HGLG11 e o tive em minha carteira até agosto de 2025, quando, diante das minhas análises, das minhas observações, eu abri mão do HGLG11, onde o vendi e comprei o GGRC11. Hoje, na minha carteira de milhão ao milhão, eu possuo o GGRC11 e possuo o BTLG11. Então, pessoal, o vídeo de hoje é este assunto. Observe e analise, tire as suas próprias conclusões. E não esqueça e não deixe de olhar os relatórios de qualquer que seja o fundo imobiliário. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nós nos veremos muito em breve. Até mais!